Olá, seja bem-vindo a mais um Rentalcast. Isso mesmo, o nosso espaço onde a gente trata de temas aí do mundo rental, temas que interessam a sua locadora. E você está no quadro Pode ou Não Pode Cast, aonde a gente vai cutucar alguns temas que pode aí causar dúvida para você. E a nossa programação tem o patrocínio da Movi Locadora. Isso mesmo, você está me vendo em alta definição, mas não é graças a mim, não. É graças à Movi Locadora, uma locadora de produtos audiovisuais. Nós estamos aqui com a baita de uma câmera de alta definição aí que vai abrilhantar o nosso bate-papo. E é isso, vamos lá começar. Hoje eu estou trazendo um expert em validação cadastral. Ele é da empresa JustFleet e Just Rental, isso mesmo. E eu vou apresentar para vocês o Dr. Vinícius. Tudo bem, Dr. Vinícius? Tudo bem, Paulo? Como você tá? Graças a Deus, bem. O pessoal quer te conhecer. Fala um pouquinho sobre a JustFleet, sobre você, o que vocês fazem lá? Sim, perfeito. Então, meu nome é Vinícius Marque, eu sou advogado, sócio na Teixeira Marque Advogados. Eu e meu sócio, em determinado momento, nos especializamos em locadoras e fundamos a JustFleet, que é uma assessoria especializada em locadoras de veículos, tanto carros como motos. Posteriormente, fundamos também a Just Rental, que é uma assessoria especializada em locadoras de máquinas e equipamentos. Entendi. Então vocês criaram selinhos que conversam com esse tipo de locadora. Perfeito. É uma assessoria especializada. Não é apenas uma Legal. assessoria jurídica, na verdade é uma assessoria mais completa, desde a análise cadastral até a cobrança. Bacana. Então, você está vendo que a gente está trazendo aí quem entende da questão jurídica aí das locadoras. E, doutor, eu estou aqui com uma listinha e eu quero já te fazer uma provocação. Tá Perfeito. lá o locador precisando de botar dinheiro no caixa e apareceu um cliente de repente na frente. Tá aquele cliente urgente que precisa logo do carro, que precisa logo do equipamento, tá sem tempo para validar, Precisa para ontem. precisa para ontem. E aí, validação cadastral, eu não poderia queimar essa etapa? Posso ou não posso como locador? Então a questão é a seguinte: validação cadastral. Por que a locadora se preocupa com isso ou precisa se preocupar com isso? Será que não dá para dar uma puladinha nessa etapa, não? Olha, antes de responder sua pergunta, eu queria te dar aqui um presentinho. Não sei se você toma vinho. Não é Opa! um vinho, mas você toma vinho ou não? Não tomo Eu vinho. imaginei que você poderia não tomar. Então, se você quiser sortear para algum Obrigado. cliente ou dar de presente, é uma lembrancinha da Just Fleet. Olha aí, ó. Olha só que legal. Se você me permite, eu vou sortear. Pode sortear? Claro, por Então favor. depois o nosso pessoal de mídia vai fazer aí um sorteio e você vai receber. Muito obrigado pelo carinho aí, pela Imagina. deferência. E aí, respondendo a sua pergunta, pode arriscar, a gente pode alugar para qualquer pessoa. Às vezes, o que que brilha nos olhos, né, de quem, do estelionatário quando ele quer iludir alguma pessoa? Sim. Ele vai na pressa, ele vai mostrando que tem dinheiro. Então, às vezes, ele chega com dinheiro na mão, ele chega com coisas que te atraem e fala: não, não vou perder esse negócio, é oportunidade. E é aí que você se prejudica. Então, não, não pode alugar para qualquer um, não pode alugar no desespero. Tem sim que fazer uma análise para tomar uns certos cuidados e você evitar maiores problemas, né? E na prática, essa validação cadastral, doutor Vinícius, como é que funciona? Porque quando para mim fala validação cadastral, já vem a imagem do Serasa, SCP, né? SPC, sei lá como é que chama aquilo. Vem esse peso, né, de validar, de checar, de olhar. É assim que funciona a validação que você está falando, que vocês fazem? Olha, é até pior. É até Ixi. mais complexo do que isso. Não basta a gente olhar SPC e Serasa, né? Os órgãos de proteção ao crédito. A nossa análise, a gente na JustFleet e na JustRental, a gente trabalha com um sistema chamado SAF, que nós desenvolvemos. Então, na verdade, é um serviço de análise antifraude. Então, o que que consiste isso? Não é um mero sistema, você não vai contratar um sistema, você vai contratar um serviço. Então, são profissionais qualificados, especialistas, que vão analisar as informações junto a alguns sistemas e vão elaborar um parecer, aprovando ou reprovando aquela alocação. Então, assim, o que que a gente vai analisar ali? Essa questão que você bem mencionou, né? Análise de crédito, SPC, Serasa, Score. Se os documentos apresentados são verdadeiros, então a gente analisa
CNH, CPF, RG, comprovante de residência, contrato social. Então, tudo isso a gente analisa para ver se é verídico ou não. O tempo de construção da empresa, se ela está ativa, se ela está inativa, se é uma empresa de fachada, se quem está alugando é um laranja, se há processos criminais, processos cíveis, se há débitos com outras locadoras. Então, tudo isso a gente vai verificar. E você, locador aí, deve estar curioso em saber qual o tempo que isso leva, né? Porque geralmente a locação ela é muito rápida. Sim. É, como é que é isso? Isso fica para um outro dia? Fica para a gente melhor. Sim. Na verdade, não. Em poucos minutos já sai essa análise. Por mais que é um parecer, existe uma intervenção humana, mas a gente usa de sistemas, né, que em poucos segundos nos fornecem as informações e aí a gente vai interpretar essas informações. Então, apareceu um processo, eu vou entrar ali, vou ver o processo, vou analisar toda a questão de crédito, toda a questão de risco, tudo isso em alguns minutos. Normalmente é 20, 30 minutos, cada análise. Entendi. Então seria aconselhável para o locador pedir para o cliente aguardar um pouquinho para validar, embora a validação realmente é algo que você pede um certo tempo, às vezes até o outro dia, né? Sim. Para checar, para você ter segurança. Eu acho interessante, doutor. Eu participo de grupo de locadores de equipamentos. E eu vejo lá, um vai para lá de RG, né? Eu até acho que pela nova lei de proteção dos dados, não deveriam fazer o que eu vejo lá. Então vai, olha, não aluga para esse porque o Joãozinho tá, preto, tá na lista negra, né? Quer dizer, isso é um absurdo. Você não precisa fazer isso. O seu trabalho é substituir esse risco, essa insegurança do jogador. Exatamente, você bem mencionou, a LGPD, é muito importante isso. Tanto na análise como no contrato. Tudo tem que respeitar a LGPD. Então, na nossa análise, eu não repasso com ninguém. Tudo ali é sigiloso, a gente tem um trato ali com as informações sensíveis, os dados, né? Então, não, passa pra gente ali a análise, eu não vou falar com ninguém. Eu vou analisar, vou reprovar ou aprovar, apenas isso. Então, não vou ter contato com ninguém. A gente tem o nosso banco de dados, então, assim, se a gente já reprovou antes, a gente vai reprovar de novo. Mas assim, a gente não compartilha esses dados com ninguém. Tem esse Entendi. cuidado, inclusive no nosso contrato. E essa validação, ela tem níveis? Como é que é? Vocês têm produtos? Tem o mais leve, o mais suave, o mais. Como é que funciona? Então, na nossa análise, ou a gente aprova ou a gente reprova. O que eu faço é assim, nosso serviço ele é personalizado. Então, cada locadora tem um perfil. Por exemplo, tem locadora que não aluga para quem tiver o nome negativado. Sim. Mas tem locadoras que se fizer isso, não aluga para ninguém. Por exemplo, quem aluga para motorista de aplicativo, quem aluga para Verdade. motociclista que fazem delivery. Então, normalmente eles têm um nome negativado, mas aí cabe a minha interpretação. Até que ponto isso vai prejudicar? Então, por exemplo, débito com outras locadoras, eu vou aprovar? Com certeza não. Agora, deve R$ 150 de conta de luz. Eu vou reprovar? Não vou reprovar. Então a gente Entendi. tem essa intervenção humana, essa análise pessoal. Mas não existe níveis. Ou eu aprovo ou eu reprovo. Aí, se a locadora quiser, eu coloco observações ou detalhes. Se ela quiser alugar mesmo assim, é um risco dela. Mas normalmente as locadoras seguem à risca o nosso parecer. Se a gente aprovar, eles alugam, se reprovar, eles não alugam. Interessante. É uma coisa típica do pessoal de carros, locação para motorista de aplicativo, realmente o negócio pegou, né? E Sim. você tem razão, porque às vezes ele tá com o nome sujo, mas não é uma sujeiraiada tão assim importante que vá prejudicar uma relação comercial, né? Sim, até processo judicial, porque a gente analisa processos. Às vezes é um processo que ele é o autor, por exemplo. Ele moveu uma ação, ele tá certo. Às vezes moveram uma ação contra ele, mas ele ganhou. Então, eu vou analisar o processo e vou interpretar, porque senão você acaba, às vezes, reprovando um bom locatário e aprovando um mau locatário. Então, olha a É, salada ali que você pode fazer. Então, e eu não posso deixar critérios, assim, níveis, porque eu quero dar o negócio pronto. Eu quero tirar essa dor de cabeça da locadora. Assim como nossos contratos e os demais serviços. A gente quer deixar tudo, deixa a dor de cabeça pra gente e você tem tempo de pensar no seu negócio. Eu vou te dar um bom locatário ali para alugar para você. Aí, se ele firmar o contrato, nosso padrão, nosso contrato blindado, vai evitar discussões jurídicas, vai evitar discussões com o próprio cliente, sim. né? Assessoria também que a gente presta, no dia a dia ali a gente tira as dúvidas. O meu carro foi roubado, a polícia recuperou, qual que é o procedimento? Teve uma fraude. Então, assim, se você somar o nosso SAF e o nosso contrato blindado, você vai evitar, assim, você vai diminuir o seu risco em mais de 90%. Aí esses
pouquinhos por cento aí de risco que sempre vai ter, Sim. na nossa assessoria, muitas vezes a gente esclarece, a gente ajuda, a gente auxilia. E se ainda assim tiver algum problema, a gente entra com a nossa cobrança. Então, se passar por todos os filtros, tiver algum probleminha, Uhum. a gente auxilia para resolver o problema e auxilia para receber de eventual inadimplente. Lembrando que o alto inadimplente, aquele alto risco, a gente já filtrou. Se houver uma inadimplência, é um baixo risco. É uma pessoa que, por algum motivo ali, ela se Sim. atrapalhou. E a gente tem uma alta chance de recuperar. Legal. É isso aí. Então vamos avançar. Eu tô dando uma olhadinha aqui no nosso reloginho para não aí atrapalhar o seu tempo. Mas o grande diferencial é a possibilidade de capturar 4K em 120 FPS no formato ProRes 422 de 10 bits. Valorizamos a mudança. Vivenciamos as novas tendências. Construímos o futuro. Juntos com você, sempre em movimento. O seu hábito de consumo muda. A gente muda também. Democratizamos, olhamos para frente. Repensar, transformar e inovar. Temos a coragem de encarar o novo. Defendemos que o movimento é possível, e é possível agora. A evolução está aqui. A nova era do consumo chegou. Uma pergunta final. Eu comecei a te provocar dizendo que por que não, né? Vou lá e alugo para o cliente que está desesperado para levar o equipamento e não pode esperar que o carro demore. Então. E quais os exemplos fatídicos que você tenha na sua carreira, aonde você evitou um pipinaço para o cliente ou alguma coisa nessa linha que você lembra que tem a ver com validação cadastral? Você lembra? Tem algum caso? Sim, a gente tem vários casos. Normalmente, assim, a gente não tem muitos problemas com os nossos clientes, justamente porque a gente evita o problema. Então, eles acabam não tendo. O que acontece é que eles relatam pra gente que já tiveram, e aí, quando utilizam na nossa análise, passam a não ter mais. Então, por exemplo, a pessoa no mundo rental aí de máquinas e equipamentos, a pessoa aluga aparelhos para obra, para construção, e chega lá para fazer a entrega, tem o terreno, tudo bonitinho. Vai ter uma obra ali. Descarregou, quando foi embora o caminhão da locadora, eles já estão colocando em outro caminhão e já somem com tudo. Então isso acontece. E aí você vai bater lá, o endereço não tem ninguém, é um terreno às vezes fechado, é uma outra obra, é outra pessoa. Então esse é um dos exemplos. Carro. Já aconteceu de a pessoa não ter um bom contrato, e aí alugou, o carro estava indo para a divisa do Paraguai, ia atravessar a fronteira. Aí a locadora bloqueou o carro e tomou uma ação na justiça, porque não tinha uma cláusula proibindo fazer isso. Ou às vezes vai para outro estado. Então, assim, tem de tudo. Tem carro que já foi vendido no começo da locação, ela foi paga em dia e o carro foi vendido, foi transferido via Detran. Nossa. Até dentro do Detran, infelizmente, tem algumas coisas aí que acontecem. Então, com o nosso sistema, a gente, assim, diminui mais de 80%. Somando ele ao contrato, mais de 90% desse tipo de problemas vai ter. Além de inadimplência, né, que é corriqueiro, Sim. danos aos equipamentos, danos aos veículos, tudo isso a gente filtra. Então é normal. Bateu o carro, estragou uma máquina. Será que a pessoa que está alugando, ela tem profissionais habilitados para operar aquele maquinário? Né? Então, tudo isso
tem que ser verificado antes, porque senão vai ter problema. Interessante. E a gente vive um mundo tão tecnológico, né, doutor Vinícius, que é tanta coisa para você checar que fazer o que eu vejo aí nos grupos de WhatsApp, aquilo lá é coisa arcaica, ficar checando o cadastro baseado numa foto. Você tem que usar uma tecnologia por uma questão de sobrevivência. Sim, e profissionais que sabem operar essa tecnologia. É a mesma coisa do chat GPT. Você tem uma ferramenta ótima, mas se você não tem um profissional por trás operando ela, não serve para nada, Sim, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que ter a tecnologia e ter profissionais que sabem utilizá-la. interessante. É isso daí. E é isso, a gente está aí já partindo para o encerramento. A gente falou hoje sobre validação cadastral, né? O Dr. Vinícius aí é expert, ele está à frente da JustFleet e JustRental, dois produtos que falam aí a linguagem das locadoras de carros e também a linguagem das locadoras de equipamento. Então você que aluga as coisas, alugar na própria definição jurídica é cessão, você não presta um serviço. Então, para você ceder algo para alguém, né, doutor? Sim, Você não vai ceder para qualquer um. Você tem que dar uma olhadinha para ver se o cara tá bom para alugar para você, para ele lá as coisas, né? exatamente. E o risco de um pequeno é um carro para quem tem 10 carros é 10%. Então, assim, as grandes locadoras, que já tem toda uma sistemática, as maiores, elas têm uma margem ali. Agora, os pequenos, os médios, a margem é menor. Então, a gente tem que cuidar bem do que é nosso, porque não é barato e não é fácil de conquistar tudo isso daí. É verdade, você tem razão. E a locadora, ela sofre um pouquinho isso, né, doutor? Porque quem tá lá no comércio e vende o carro, acabou. É um cliente só. A locadora não, ela tem que pegar o bem de um para alugar para o outro, para alugar para o outro. Chega a ter aí 100, 200, sabe quantos clientes enquanto aquele equipamento está ali. E você precisa realmente saber na mão de quem você está colocando, porque vai ter que voltar. É a diferença para o comércio que não volta, né? Se ele pagou, se ele quiser roubar o próprio carro dele, que ele rouba. O próprio equipamento dele, modo de dizer, né? A locadora já não tem essa. Ela precisa do bem de volta, né? Sim, exatamente. Tem tudo bem e ele tá em bom estado, né? É isso aí. É isso aí, eu queria passar agora para as palavras finais. Eu quero que o Dr. Vinícius fale um pouquinho como é que o pessoal entra em contato com vocês. E antes até de falar do contato, como é que é feito esse trabalho de vocês? É por demanda? É mensal? Como é que funciona essa relação comercial com o cliente? Perfeito. Bom, o contato, para ficar mais fácil, você colocar nas redes sociais JustFleet e JustRental, vai nos achar. Pode comentar, pode ir no direct, a gente vai entrar em contato. Tem o site da Legal. JustFleet, então lá vocês vão conseguir conversar com a gente. Então, qual foi a outra pergunta que você Eu fez? queria saber se você, como é que você cobra? É por Ah, sim. checagem ou tem que ter um contrato mensal? Sim, então, a gente tem todas as formas. Então, eu tenho ali um hall de serviços. O SAF, contrato, assessoria, cobrança, né? Outras demandas, formatação de franquia de locadora, e até contratos para você trazer investidores para sua locadora. Então, a gente tem várias possibilidades. Então, tem o trabalho ali por demanda. Tá, eu quero um contrato X, um contrato Y, só a cobrança, só o SAF, só a assessoria. Tudo pode ser contratado individualmente, inclusive o SAF, você pode contratar um pacote ou até mesmo uma única análise. Então, eu só quero essa análise. Tá bom, a gente contrata só uma análise. Então, tem todas as possibilidades. Atendemos desde de quem está montando uma locadora, para quem já está consolidado, para quem já tem muitos anos aí de experiência, quer melhorar, quer, às vezes, terceirizar, que você vai economizar aí com empregados, Sim, vai colocar profissionais já experientes para fazer todo esse serviço, vai tirar a dor de cabeça da locadora. Então a gente tem aí para todos os tamanhos. legal. É isso aí, você locador, teve aqui a participação do Dr. Vinícius, da JustFleet, JustRental, e o nosso podcast teve o oferecimento da Movi Locadora, já que estamos falando de locação, é a audiovisual, essa locadora que fornece para o nosso podcast os equipamentos que você está aí nos vendo. Doutor, eu queria agradecer muito a sua participação e torcer para que você continue ajudando aí ao pessoal de locação a fazer boas locações, sem medo e sem risco. Sim, perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. Se precisar de mais assuntos aí nesse ramo que a gente atua, estamos à disposição. E quem sabe um dia a JustFleet, a JustRental, chega aí ao patamar aí próximo ao da Audit. Chegamos aí um dia a ter a experiência que você tem. Eu agradeço as palavras e peço para você, locador, fique ligado. Pode ou não pode alugar para clientes sem validação cadastral?
Eu acho que você já tem a resposta. E eu queria aproveitar e convidar você para o nosso quarto Fórum Rent de Contabilidade. Isso mesmo, a Audit Lock One, ela é a realizadora do evento que trata sobre temas contábeis, tributários e jurídicos. Nós vamos falar, inclusive, sobre contratos lá. 27 a 28 de agosto, aqui em São Paulo, no espaço do Sescom, que é a nossa casa de contabilidade. Você pode correr e acessar aí www.forumrent.com.br. E é lógico, eu quero a presença do Dr. Vinícius lá prestigiando esse nosso espaço, que é onde a gente fala sobre temas da sua locadora. É isso daí. Nos encontramos lá. Doutor, muito obrigado. Sucesso lá para JustFleet, Just Rental. E que a gente se encontre aí nesse mundo rental, em algum fórum, em algum evento. Perfeito, sucesso para nós, Paulo. É isso aí. Vamos para cima. Mas o grande diferencial é a possibilidade de capturar 4K em 120 FPS no formato ProRes 422 de 10 bits. Valorizamos a mudança. Vivenciamos as novas tendências. Construímos o futuro. Juntos com você, sempre em movimento. O seu hábito de consumo muda. A gente muda também. Democratizamos, olhamos para frente. Repensar, transformar e inovar. Temos a coragem de encarar o novo. Defendemos que o movimento é possível, e é possível agora. A evolução está aqui. A nova era do consumo chegou.